A primeira coisa que nós vamos começar é fazendo o gráfico do seno e do cosseno, ok? Então eu vou lá no círculo trigonométrico e a gente vai ver o gráfico do seno, o comportamento do seno e cosseno, e a gente vai voltar para cá e a gente vai visualizar o que significa, né? Deixa eu passar esse negócio para cá. Esse pallet aqui tá rebelde comigo. Tá gostando de mim não. Vou colocar no canto aqui, mas beleza. Seno, cosseno e tangente. Vocês se lembram? Seno em pé, cosseno deitado, tangente do lado. Beleza? Então, vamos começar falando o que nós tínhamos que falar, né? O que eu tinha para dar uma dica para vocês, né? E tem muita água para rolar ainda. Vamos começar aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o comportamento do seno e do cosseno. Eu vou olhar aqui, ó, isso aqui é o ponteiro, aqui é o ângulo zero, ó, 30, 45, 60, 90 e assim vai, até dar um 360, ok? Para cada ponto que eu pegar aqui nesse ponteiro, né, isso aqui é um círculo de raio 1, né, esse valor aqui é o seno, ok? Então o seno está aqui, ó, em pé, é esse valor aqui, então seria esse vermelhinho, ok? O seno aqui, por exemplo, seria esse valor, ou seja, seria negativo, ok? Então, o que o seno faz? Quando o ângulo é zero, o seno é zero. À medida que eu vou com o ângulo até 90, o meu seno está subindo. Seno de 90 é 1. Aí de 90 até 180, o que está acontecendo com o seno? Ele está descendo. De 1, ele está descendo para 0. Né? Está descendo. Quando eu chego no 180, que é o π, né, o seno é 0. E de 180 até 270, né, que é 3/4 aqui da pizza, ele vai de 0 até -1. E por último, né, do 270 até completar uma volta completa, né, até o 360, ele vai subir de -1 até zerar novamente. Então esse é o comportamento do seno, ok? E a gente fechou uma volta completa, ok? Então vamos colocar isso lá no nosso plano cartesiano, ok? Então deixa eu colocar aqui. Ali está 2,29. Ok. Eu vou colocar aqui, ó. Vamos colocar 4 aqui. E vamos... 4 aqui. 3,14. Ok, 3,14. 0 até 3,14. Beleza. Então vamos lá. Vamos falar agora do seno. Ok. O seno. Olha só aqui. Eu vou ligar aqui o gráfico do seno para vocês verem o que está acontecendo. Ele está um pouquinho devagar aqui. Espera aí que eu tenho que dar um... Tem que aumentar isso aqui, ó. Aqui. Aqui, pô. Aqui. 2π. Então vou pegar aqui, ó. Então o que tá... Não, cara, era de 0 até 2π que eu tinha que ter colocado. Peraí, pessoal, tava certo aqui, era de 0 até 2π para fechar a volta. 6,28. Ok, tá quase. Beleza. Então, o que está acontecendo aqui?
Olha só, o meu aqui, nesse eixo aqui, é o que? São os arcos, né? Eu vou de 0 até 2π, ou seja, eu estou fechando uma volta, ok? E o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Quando o meu x chegar daqui, eu começo a narrar. Ele vai voltar, ó, de 0 até 90 graus, ó, a imagem dele vai subir até 1. Depois de 90 graus até 180, o seno vai baixar de 1 até 0. De 180 a 270, ele vai até menos 1. E de 270 até o 360, ele volta para 0. E aí ele gera essa função. Simples assim. Simples assim. Okay? Você coloca aqui, ó, 0 até 2π, então ele sempre vai ficar oscilando. Vai lá no 1 e volta no menos 1. Vai no 1 e volta no menos 1. E ele vai gerar isso aí. Ok? Todo mundo entendeu o gráfico do seno aí? Ó, 0 até 90 vai para 1, para 180 cai para 0, para 270 vai para menos 1, 270, e para 360 ele volta para 0. É o que estava acontecendo lá no círculo trigonométrico. Beleza? Esse daí é o seno. Agora, vamos no gráfico do... Quem entendeu aí o seno aí, dá um salve aí, só para eu ficar sabendo aí como é que tá como é que vocês estão de entendimento. Aquilo dali é o gráfico do seno, ok? O que vai acontecer, a propósito, o que vai acontecer no gráfico do seno se a gente, ao invés de dar uma volta, né, 2π, se nós dermos 2 voltas, né, a gente sai daqui e dá mais uma volta. O que vai acontecer naquele gráfico ali que está correndo, né? Deixa eu até parar de colocar essa parte aqui. O que vai acontecer para lá se a gente chegar de até 4π? Né? O que vocês acham que vai acontecer? Deixa eu colocar aqui até 4π. 4π vai ser 12,52, 12,56. Vou colocar aqui no 13 aqui. Então é 12,56. Tá bom, 12,58. Beleza. Ok. Então a gente vai ter que chegar para cá agora. Ó, que ele vai até lá no 4π. Ó. O que está acontecendo com ele? Ó, vamos começar a narrar quando ele chegar daqui. Ó. Ó. De 0 até 90 ele vai para 1, 90 a 180 ele cai para 0, 180 a 270 ele vai para menos 1, depois fecha uma volta no 0. Aí ele começa a repetir. Vai para o 1, desce para o 0, vai para o menos 1 e sobe para o 0. Isso significa o quê? Significa que o que está ocorrendo aqui, olha... Vou pegar de azul aqui. O que está ocorrendo aqui, né, nessa parte aqui, é a mesma coisa que está ocorrendo nessa parte aqui. Né? O gráfico é o mesmo, não é verdade? O gráfico é o mesmo. Isso significa que a minha função seno ela é periódica, né? E tem que ser mesmo, né? Porque quando você completa uma volta e começa a dar a volta de novo, vai dar na mesma, né? É o mesmo que está dando, o comportamento é o mesmo da primeira volta, né? Então, eu concluo aqui que o período dele, ó, o período da função seno é o quê? É uma volta completa, 2π. Okay. E aí o gráfico dele, ele se mantém, ó, de 0 até 2π desse jeito, 2π a 4π da mesma forma. Se eu pegar para trás, né, de menos 2π até 0, né, então ele tem a função seno é definida em toda a reta, né, e ela é periódica de período π. Beleza? Ok, boa noite, a Mara. Estava sem net, ó, o Pedro Henrique, beleza, bacana, entendi. A Bruna, entendi, beleza, bacana. Agora, né, tendo eu falado isso, vamos para o gráfico do
cosseno agora. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que pegar aqui. Aí. Vamos lá para o círculo trigonométrico. E agora nós vamos falar sobre o cosseno. Okay? O cosseno é quem? O cosseno é simplesmente eu vou andar com o ponteiro no círculo trigonométrico e o cosseno vai ser a primeira coordenada do ponto, né? Se isso aqui é um ponto do plano, a primeira coordenada dele é esse valor e a segunda é esse. Por definição, a primeira coordenada é o seno, né? Seno de quem? Bom, para cada ponteiro aqui tem um ângulo aqui, né? E é o ângulo θ. É o seno do θ que eu estou dizendo, né? A gente chama de seno de θ. Então, cosseno, né? Então, o cosseno, ele está aqui deitado, ó, seno em pé, cosseno deitado. Então, o que está acontecendo, né? É o verdinho aqui, né? Então, o que está acontecendo? Estou lá no zero. No zero, o cosseno já é 1. Na verdade, o cosseno já é 1. Ó. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou andar aqui, olha, do zero para cá. Ó. O que está acontecendo? À medida que eu vou até o 90, o cosseno está diminuindo. Ó. O cosseno estava de 1, foi para 0. Então, cosseno de 90 é 0. E aí agora o que acontece quando eu vou de 90 até 180? O cosseno ele começa a ficar negativo e vai até menos 1. Né? Então, cosseno de π, que é 180, é menos 1. Né? E, vou para 270, o que ele faz? Do menos 1 ele volta para 0, e do 270 para fechar a volta completa, né, ele vai de 0, ele vai de 0 para 1. Então, novamente, ele está em 1, no primeiro quarto ele cai para 0, no segundo quarto ele vai para menos 1, né, ele cai para menos 1, no terceiro quarto ele sobe para 0, e no último quarto ele de 0 ele volta para 1. Ok? Então, esse é o estilo do seno. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos mandar ele fazer isso aqui, não é verdade? Então, deixa eu colocar aqui. Vamos para a função cosseno agora. Função cosseno. Ajeitar aqui, beleza. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Eu já vou deixar, eu deixei até inclusive lá no 4π, só para a gente ver lá aqui. Né? Então, aqui, ó, tá o 1, tá o menos 1, aqui tá o 0. Então, aqui tá os ângulos. Aqui é o primeiro quarto, 90 graus. Depois o segundo quarto, terceiro e o último quarto, ok? Então, ele já começa no 0, ele já começa no 1. Olha lá, ó. Tá indo até um pouquinho mais rápido, né? O que está... Qual é a diferença entre esse gráfico e o gráfico do seno? Eles se parecem, né? Muito, né? Só que o gráfico do seno, ele começa aqui no 0, né? O seno de 0 é 0, ok? Mas o cosseno de 0, ele já começa lá no 1. No primeiro quarto, ele vai de 1 para 0. Ele cai para 0, depois ele cai para menos 1, sobe para 0 no terceiro quarto e no último quarto ele sobe para 1. Né? Então, o que acontece aqui, ó? O que acontece aqui, ó? Nesse caso aqui, ó. Ele está aqui, ó. No primeiro ele cai de 1, ele já vale 1, até o 90 ele vai cair para 0. Pá, caiu para 0. Agora, do 90 até o 180 ele vai cair para menos 1. Ó, caiu para menos 1. Agora, do 180 para o 270 ele volta a aumentar. Ó, o valor... Aqui é o arco e aqui é o valor do cosseno, ok? Então, estou indo para 3/4, ele subiu de menos 1 para 0. E o último quarto, o que vai acontecer? Ele vai de 0 até 1. Então, ele fechou o ciclo de 0 a 2π no 1. Ele começou o 0 lá no 1 e quando a gente fechou a volta, ele parou no 1. Né? Então, o ciclo dele começa aqui, né? E note que tudo que eu fiz desse lado aqui, eu repito para cá, ok? Tudo que eu fiz daqui, eu repito para cá. Então, novamente, o período, né? O período é de 2π também,
ok? Então, isso aqui é o gráfico da função seno. Note que, basicamente, eu estou transladando, né? Assim, se eu pegar esse gráfico aqui e transladar π sobre 2 para frente, né? Tem uma parte aqui para trás, aí ele vai ficar igual ao gráfico do seno. Beleza? Então, é quase a mesma coisa, né? O mesmo estilo, né? Só que ele tem um shift, né? Ele tem um deslocamento. Beleza? Quem entendeu o gráfico do cosseno, dá um salve, dá um alô aí para eu saber como é que vocês estão. Por gentileza. E agora nós vamos para o gráfico da tangente. Aqui. Tangente, beleza. Pedro Henrique, ok. Pedro Henrique, yes, Pedro Henrique. O Brenner também, bacana. Vamos para o gráfico da tangente. Ok. Estranho. Aqui, peraí. Ok, gráfico da tangente. A tangente, vocês... Quem estava aqui Quem assistiu à última aula, onde eu fiz, né? Eu falei sobre o seno e cosseno. Falei sobre o seno e cosseno? Não, eu acho que eu falei direto só sobre Bom, talvez eu tenha falado sobre seno e cosseno, né? Mas a gente concentrou mais nas equações e inequações, né? Quem assistiu a aula passada, só para eu ter uma ideia? Não precisa ter sido na hora que eu estava dando aula, né? Pode ter sido depois, né? O que é a tangente? O que eu vou fazer? Novamente eu vou andar com o ponteiro, ok? Vou andar com o ponteiro. E o que está acontecendo? Eu estou colocando aqui uma reta, tá vendo aqui? Ó, isso aqui é uma reta vertical, ok? Ela é o que a gente chama de tangente a esse círculo, ou seja, ela corta esse círculo unitário só nesse pontinho aqui, ela o intersecta só nesse ponto aqui, né? E ela é vertical, né? Aqui, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou rodar o ponteiro e eu vou prolongar esse ponteiro até cortar na reta, né? E quando isso acontece, esse valor de corte aqui é a tangente. Tangente de θ. Mas quem que é θ? θ é esse cara aqui, ó. Esse ângulo. Então, para cada valor no ponteiro, eu vou ter um ângulo, eu prolongo, acho esse ponto aqui, esse ponto é a tangente, né? Ou se você quiser pensar em tamanho, né, a minha tangente é isso aqui. Sempre que tiver para cá é positiva e sempre que tiver para cá é negativa, se você olhar para o tamanho, ok? Então, o que acontece? O que acontece quando a tangente, quando eu o que acontece quando eu carrego esse ponteiro que vai de 0 e ele vai subindo até 90 graus? O que você acha que está acontecendo com a tangente? Ela está aumentando ou diminuindo? Vamos ver se vocês entenderam aí. Ela está aumentando ou diminuindo? Digam aí. Ó, vou dar um zoom out aqui para vocês verem o que está acontecendo. Olha só a interseção lá. Ó. Olha onde a interseção está. A interseção está lá em cima, né, mano? Está lá em cima. Ok? Então, o que está acontecendo com a tangente? Ela está aumentando, não é? Na verdade, a tangente aumenta. E o que acontece é que quando eu chego esse ponteiro até 90 graus, quando eu tendo esse ponteiro para 90 graus, o que acontece? A minha tangente, olha só, ela está muito lá em cima, quer ver? Eu vou colocar aqui os valores, né? Dos eixos. Não, cara. Aqui. Ó, o eixo Y. Ó, exibir números. Aqui, ó. Aqui, ó, no eixo Y. Então, o que está acontecendo aqui? Olha só, o meu ponteiro estava próximo ao... Tem que dar zoom out aqui que vai ser até mais fácil. Ó. Ó, o meu ponteiro aqui está tudo emaranhado, né? O meu ponteiro estava próximo de 90 graus.
olha só, a minha tangente está lá, ó, 50 praticamente. Está próximo de 90 graus, a minha tangente está 50. Se eu mexer um pouquinho mais, ela vai muito mais rápido para mais infinito. Né? Ela explode. Quem entendeu isso aí, essa noção? Vocês vão trabalhar bastante isso aqui em cálculo 1. Ok? São as assíntotas verticais, né? Quando o x tende para o ponto lá de interseção da assíntota com o eixo x, o gráfico da função vai para mais ou para menos infinito, né? Os valores da função. Né? Então, o que está acontecendo aqui? Ó? De 0 até 90, a minha tangente está indo de 0 até mais infinito. E quando chega no 90? Quando chega no 90, ela está vertical, ok? Ela está vertical. Então, não tem ponto de corte, né? Você tem duas retas paralelas, elas não se intersectam. Né? Lá em outros tipos de geometria, tem as retas ultraparalelas, né? Tem a geometria hiperbólica, a geometria esférica, né? E aí as retas paralelas elas podem se intersectar. Né? Mas aqui na geometria euclidiana, não, duas retas paralelas não se intersectam. Como não se intersecta, então o que acontece? Não tem tangente. Então não tem tangente de 90, não tem tangente de π sobre 2. Beleza? Agora o que acontece quando eu passo para cá? Olha, quando o ponteiro está aqui, note que eu não consigo intersectar essa reta aqui, mas então eu prolongo para cá. Ó. Essa é a lei. Eu vou prolongar aqui para baixo. Isso significa o quê? Significa que se eu pegar um ponteiro aqui, o meu prolongamento está lá embaixo, ok? Está lá embaixo. Então a minha tangente é negativa, ok? À medida que eu chego próximo de 90, por valores um pouco maiores que 90, né? Eu passo, tipo, vou para o 100, depois vou voltando para o 90. O que está acontecendo? A minha tangente está indo para menos infinito, né? Ela está indo para menos infinito, ok? Então daqui, olha, quando eu passo para que ela sai de menos infinito e vai subir. Ela sobe até zero. Quando eu chego no 180, ela está subindo, ó, de menos infinito até zero. Quando eu passo do 180, ela volta a ficar positiva. Ó, 180 a 270, ela volta a ficar positiva, tendendo para mais infinito. E quando eu passo do 270, novamente ela está lá no menos infinito e ela vai subindo, a tangente vai subindo até zerar quando eu fecho uma volta. Então esse é o comportamento da tangente. Vamos esboçar o gráfico da tangente lá no plano cartesiano. Quem entendeu o comportamento da tangente aí? Dá um alô aí. Aqui. Ué, tio. Não quer? Aqui. Ok. Agora o comportamento da tangente. Ok. Só que agora tem um detalhe, né? Agora eu tenho que mudar aqui. A minha tangente... Ok, eu vou fazer de 0 até 2π, até dar... Ok. Vamos deixar do jeito que está. De 0 até 4π. Mas tá beleza. Só para a gente ver o comportamento. Então, no 0, a minha tangente é 0. Então, peraí, então vamos lá. Vamos falar sobre a tangente, que é o 3 aqui. Beleza. Ok. Let's go. Ele começou lá na frente, né? Eu vou colocar o gráfico aqui. Ok. Deixa ele só ficar feliz um pouquinho. Aqui, ó. O que está acontecendo aqui? Ó. À medida que o x vai de 0 até π sobre 2, que é 90 graus, o que vai acontecer? A tangente, né? Quando o x está tendendo a π sobre 2, a minha tangente está indo para mais infinito, ok? Deixa eu ver se tem uns elementos aqui que eu possa colocar. Ok, eu coloquei aqui, ó, tem só 2 aqui. Essa reta aqui, ó, a reta x igual a π sobre 2, a gente chama isso de assíntota. Ela é uma assíntota do gráfico. Então, o que está acontecendo? À medida que o x chega próximo a ela,
né? O que está acontecendo com a imagem, com a tangente? Ela está subindo, ok? Então o meu gráfico ele vai lá para cima. Eu vou colocar o gráfico dela aqui, dessa vez, que eu acho que é mais fácil de entender do que exibir apenas o rastro, ok? Porque ela vai lá para mais infinito, né? Ok, beleza. Então o que está acontecendo aqui, ó? Olha só. Ó. O ângulo está indo de 0 até 90 graus. A minha tangente está indo para mais infinito. Ela está subindo, tá vendo? Está subindo. Então o ponto do gráfico vai ali. Então o gráfico faz isso, ó. Ok? Então aí o que acontece quando eu passo de 90 graus um pouquinho? Quando eu passo um pouquinho de 90 graus. Ó. O que acontece? O valor da minha tangente está lá embaixo, está lá no menos infinito. E à medida que eu vou tendendo para π, à medida que eu vou fechando para π, ele vai subindo novamente. Ok? Então, à medida que eu vou indo para π, ele vai subindo de menos infinito para zero. E aí, quando ele passa de 180, e aí começa tudo de novo. Ok? Porque o período da minha função tangente, o período dela é π. O período dela não é 2π. Né? O que ocorre aqui, ó, o que ocorre aqui é o mesmo que ocorre aqui, ó, ok? Daqui para cá, ok? E o mesmo que ocorre aqui e aqui, ok? Então, deixa eu ligar esse negócio aqui para vocês verem ele andando aqui. Deixa eu pegar essa parte aqui. Então, ó, quem entendeu o gráfico da tangente aqui? Essa daqui é uma parte mais clássica da tangente, ok? Eu acho que a parte mais clássica, eu acho que a parte que vocês conseguiriam entender melhor seria que eu fizesse assim, olha. O gráfico vai de menos π sobre 2 até π sobre 2, que seria 1,57. Então vou colocar aqui no 2 aqui, ó. Menos π sobre 2 até π sobre 2. Menos 1,58 até 1,58. 1,57, beleza. Então, nessa situação, o que vai acontecer com a minha tangente? A minha tangente ela fica só aqui, ó. De menos π sobre 2 até π sobre 2, ó. Agora está até mais devagar aqui, ó. Tá vendo? Ó. À medida que o x vai de 0 até π sobre 2, a minha tangente está aumentando. Ó. O x está tendendo para... e a tangente está aumentando. Está tendendo para π sobre 2 e a tangente vai para mais infinito. Ok? E aí, agora eu estou voltando. Ok? Então, eu estou dando meia volta para frente e depois meia volta para trás. Ó. Menos π sobre 2, estou dando meia volta para trás. Né? Então, meia volta para trás, a tangente está indo para menos infinito. Então, esse é o gráfico da tangente. Ela vai repetir esse processo aqui, e depois aqui, e aqui também. Okay? Basta que eu deixe ele fazer isso. Aqui eu defini só de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, esse é o gráfico da tangente. Quem entendeu o gráfico da tangente aí? Só para eu ter uma ideia. Eu estou perguntando, mas vocês não estão respondendo. O que foi? O que foi que vocês não estão respondendo? Vocês não estão aí, não? O Brenner respondeu. Né? O Brenner é bacana. Ele respondeu. Eu estou vendo duas respostas para duas perguntas que eu falei, né? Beleza. Agora vamos fazer o gráfico da cotangente, secante e cossecante. Nós fizemos o gráfico do seno, cosseno e tangente. Vamos agora para cotangente, secante e cossecante. Ok?
Ó, a Bruna, água, veio até com um ponto de exclamação. É isso aí, Bruna. Beleza. Beleza, bacana. Agora vamos ver aqui. Vamos para o ativo. Vamos falar sobre a cotangente, ok? A cotangente, pessoal, a cotangente é o verdinho, ok? É o verdinho, ó. A tangente é o vermelhinho, a cotangente é o verdinho, ok? Eu vou rodar o ponteiro e eu vou estender até essa reta aqui, ó. Essa reta ela é tangente ao círculo nesse ponto aqui e ela é paralela ao eixo X, ok? Então eu vou rodar o ponteiro aqui e vou estender, né, até ele encostar a reta. Onde ele encostar é a cotangente. Essa é a definição da cotangente, beleza? Só isso, essa é a definição, ok? Então, olha só para o verdinho. Olha só para o verdinho, olha. Olha só, vamos pegar aqui de 90, ó, o verdinho está zero. Ó, de 90 a 180, ó, o verdinho está indo para menos infinito. Está ficando negativo, negativo, muito negativo, vai para menos infinito. Okay? O que acontece se eu... Ok, aqui ó. Se eu estou no 270, ó, ele está negativo, vou 270 até fechar aqui. Ó, olha só o verdinho, ele está negativo, negativo, vai para menos infinito. Ok? Então... O que acontece se ele está no zero? No zero, quando ele estiver no zero ou no 180, existe a cotangente? Não existe a cotangente, né? Por quê? Porque uma vez que o ponteiro está paralelo a essa reta, não tem interseção, né? Nós não temos interseção. Então, o que acontece? Quando ele está no zero, não existe. Não existe. Não existe cotangente nem de zero nem de 180. Quando eu começo a ficar um pouco maior do que zero, o que acontece? Ó, o ponto de interseção está aqui, mas quando o ponteiro está próximo de zero, o ponto de interseção está muito lá na frente. Está muito lá na frente. Ó, tá vendo? Olha só, eu diminui muito e olha só a interseção. Está muito lá na frente. Okay? Isso significa o quê? Isso significa... O que significa... Alguém pode falar o que isso significa? Acho que é menos. Isso significa que quando eu saio aqui do zero, né, o que vai acontecer? A cotangente ela desce de mais infinito para zero. Ó, tá vendo que ela está diminuindo? Ela está diminuindo, diminuindo, diminuindo até zerar. E aqui ela começa a ficar negativa e vai negativa para menos infinito. Quando chega no 180, ela deixa de existir. Ok? Não tem interseção. Okay? E aí, quando passa de 180, ela reaparece lá no mais infinito. E até eu chegar no 270, ela vai descendo, descendo, até chegar no zero. E do 270, que ela é zero, à medida que eu vou para o 360, ela vai indo para menos infinito. Pessoal, a cotangente, por acaso, só está diminuindo? Sim ou não? Olha só. Olha só. Ela está no mais infinito. Zerou, vai para menos infinito. Pum, aparece lá no mais infinito, zerou, vai para o menos infinito. Ó. E vai aparecer lá no mais infinito novamente. Ó. Ela está sempre diminuindo. Imagina que você está num pesadelo onde você está caindo, né? E quando você vai se esborrachar lá no chão, de repente isso não acontece. Aparece lá em cima de novo e continua caindo. Então é basicamente isso, a cotangente ela está sempre descendo, né? E quando ela vai chegar lá no menos infinito, ela reaparece lá no mais infinito e caindo de novo. E isso ocorre à medida que você vai girando. Beleza? Cotangente é só alegria, né? Imagina. Beleza. Então vamos fazer esse gráfico, né? Vamos fazer o gráfico da cotangente. Ok? Gráfico da cotangente. Cadê aqui? Cadê aqui? Ele está aqui, ó. Enquanto isso ele estava fazendo o gráfico da tangente, ó. Viu? Isso que é trabalhador, hein? Tava trabalhando mesmo, mas a gente não estava olhando para ele, hein?
Olha só, que menino disciplinado. Vamos mudar aqui para... O que é a 4 aqui? A secante, a cotangente vai ser o 6. 6. O que acontece com a cotangente? Eu vou ter que aumentar aqui um pouquinho. Deixa eu colocar aqui de menos π até π. Vou colocar aqui de menos 3,14. Ok, tá bom. Até 3,14. Ok. Então o que acontece aqui? Vamos tirar o gráfico e mandar exibir o rastro. O que está acontecendo aí? O negócio, como ele vai para mais ou menos infinito, aí o rastro ele não consegue, ele não fica de forma contínua, né? Então eu vou colocar o gráfico aqui. Beleza. Então o que está acontecendo aqui, ó? Olha só, de meia volta. Deixa eu parar isso aqui fazendo o braço aqui, ó. Eu estou no 0, ok? A cotangente é a interseção com o verdinho, né? À medida que eu vou do 0 até 90, ela vai do mais infinito para 0. Ó, então do 0 até 90, ela sai lá do mais infinito e cai para 0. Aí, ó, é a interseção com o verdinho. Aí, ó, do 90 até o 180, o que ela faz? Ela vai do 0 até o menos infinito. Então, do 90, né? Ou melhor, do 90 até o 180, ela vai do 0 até o menos infinito. Então, ó, do 90, que está aqui, até o 180, que é esse aqui, ela está indo do 0, está indo para menos infinito. Ok? Então, o gráfico dela está indo para baixo, à medida que eu aproximo aqui. Ok? Deu pau aqui, tio? Aqui. À medida que eu venho aqui para π, o gráfico dela está indo para menos infinito. Okay? Então, note que é como o gráfico da tangente era sempre assim, ó, subindo. Né? Se a gente fosse nesse sentido, a gente estava sempre subindo. O gráfico da cotangente é muito parecido com o da tangente, só que ele como se ele tivesse feito um flip assim, né? Então ele está sempre descendo, né? Vem de mais infinito, zero e vai para menos infinito. Aí aparece lá no mais infinito, aí vem de mais infinito, zero e vai para menos infinito. E isso vai se repetindo. Então o período dela, ó, de 0 a π, o período dela também é π, o período da cotangente também é π. Ok? Esse modelo é o mesmo desse modelo aqui. Beleza? Então, o da cotangente e o da tangente é bem parecido, eles só fazem isso aqui, ó. Ok? Só faz um flip aqui tem um detalhezinho também, né? A tangente de 0 existe, né? E a cotangente de 0 não. Ok? A tangente de π sobre 2 e menos π sobre 2 não existe. A cotangente existe. Né? Então, é diferente, né? A tangente não existe nesses dois ângulos, e a cotangente não existe nesses dois ângulos, no 0 e no 180. Ok? Beleza? Quem entendeu aí o gráfico da cotangente? Dá um oi aí. Porque agora nós estamos adentrando nos últimos, que é o gráfico da secante e da cossecante. Ok? Gráfico da secante e da cossecante. Quem entendeu aí? Não precisa entender 100%, ok? Mas quem entendeu aí uns 80% aí, 70%, 80%? Tá indo? Beleza, ó, bacana, ó. O Breno também falou até agora sim, beleza, bacana.
Vamos falar agora sobre a secante e a cossecante, ok? Secante e cossecante. Pessoal, agora nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos pegar esse ponteiro que está aqui no círculo, ok? Vamos pegar esse ponteiro aqui. E por esse ponteiro nós vamos passar uma reta que é tangente, ok? Vou diminuir um pouquinho aqui. Uma reta que é tangente ao círculo nesse ponto onde o ponteiro está, ok? Como ela é tangente ao círculo, então ela faz um ângulo de 90 graus com esse segmento aqui do ponteiro, ok? Então, eu pego um ponto aqui, faço esse segmento, passo uma reta tangente ao círculo por esse ponto, ela vai fazer um ângulo de 90 graus aqui, beleza. Então eu vou olhar para essa reta. Essa reta tangente, ela varia à medida que a gente vai variando o ponteiro, não é verdade? Ó, já vai variando aqui, ó, olha só. Olha que maravilha, ó. Ela vai variando, ok? Ela continua sempre tangente ao círculo através desse ponto aqui do ponteiro, beleza? Agora, note que ela intersecta o eixo X, não é verdade? Olha só, aqui ó, eu vou colocar aqui no 60. Olha só, ela intersecta o eixo X. Ó, a interseção está aqui, ok? Quem que é a secante? Né? Quem que é a secante? Bom, para isso aqui eu vou ter um ângulo θ, né? E esse valor aqui nós chamamos de secante de θ, ok? Esse valor aqui é esse ponto de interseção. Se a gente quiser ver geometricamente esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui no eixo X, ele tem esse tamanho aqui, né? Esse ponto, esse tamanho é a mesma coisa, né? Se você olhar geometricamente, olhar para o tamanho, né? Esse aqui, tamanho aqui é a secante. E em termos de tamanho, sempre que tiver para cá é positivo e sempre que tiver para lá é positivo, né? Mas em termos de interseção, né, é esse ponto aqui, a interseção do eixo X, interseção dessa reta tangente com o eixo X. Então essa daqui é a minha secante, beleza? Essa é a definição de secante. Agora nós vamos ver o que acontece com a secante à medida que a gente fica dando loop. Assim, né? À medida que a gente fica dando loop. Ok? Então vamos lá. Primeiro eu vou começar lá no zero, ok? Estamos lá no